Bem-vindos a mais um Lung Talks. Hoje vamos falar da nossa sessão do Núcleo de Cardiopneumologistas. Estamos aqui com a Sofia Rebouça, a nossa colega que falou do tema ORP. Um tema muito desafiante, foi um tema que nos veio acrescentar aqui uma informação nova sobre a forma como podemos abordar os estudos de sono e analisar os estudos de sono. Sofia, queres acrescentar aqui como é que foi desenvolver o teu tema e o que é que esta ferramenta nos pode trazer na análise dos estudos de sono? Sim, eu no início fiquei muito animada, desanimei um bocadinho quando comecei a estudar mais durante o tema, porque é de facto muito complexo, mas quando se começa a perceber, e de facto isto é uma ferramenta que se for utilizada, nós não temos que estar a fazer estes cálculos matemáticos, conseguimos ver que é uma ferramenta com bastante potencial, eu diria, para o sono, porque nós vemos a coisa de uma forma muito estanque, nós fazemos os estadiamentos e nós temos variações nas várias fases do sono, nós podemos estar muito acordados ou podemos estar menos acordados com bocadinhos de sono, nós podemos ter um sono muito profundo ou igualmente profundo, mas não tão profundo quanto a época anterior, e isto vai permitir, no fundo, destrinçar aqui pessoas que estão mais despertas daquelas que têm um maior sono profundo. E é uma coisa que de facto, se for utilizada, as métricas até são bastante simples de adquirir. O que fazemos é uma análise, um rastreamento das frequências de todo o registro do eletroencefalograma e depois vamos avaliar esses períodos de 3 segundos e vamos ter vários índices para nos ajudar a fazer isso. Portanto, e aquilo vai variar de forma muito simples entre o 0 e o 2,5, sendo que o 0, valores que se aproximam do 0 significam um sono mais profundo, e se forem valores mais perto dos 2,5, significa que a pessoa está numa vigília, por exemplo, uma vigília muito ativa, portanto a pessoa fica desperta muito facilmente. E, por exemplo, em pacientes com insónia, nós podemos ver que durante a noite, se eles despertarem, se tiverem este valor de ORP, que é Odd Ratio Product, muito elevado, são pessoas que vão ter muita dificuldade depois em readormecer, e o que isto vai permitir é exatamente estratificar vários tipos de doentes. Portanto, conseguimos, numa apneia do sono, se calhar com um IAH semelhante, tirar as mais diversas conclusões, se calhar fenotipar doentes da apneia do sono, mas depois temos outros distúrbios que ainda não estão assim tão estudados, como se calhar, sei lá, movimentos periódicos do sono, se calhar também conseguimos tirar conclusões, e até na insónia e no tema que está muito na moda e que foi aqui muito falado no congresso, que é a apneia comorbida com insónia, e se calhar conseguimos ver este paciente, se calhar precisa de uma atenção especial para eu conseguir adaptar um CPAP, porque ele de facto tem este ORP muito elevado, se calhar é uma pessoa que vai acordar durante a noite, que vai ser mais sensível aos estímulos que acontecem durante a noite, se calhar eu tenho que ter aqui alguma atenção especial. Sim, porque às vezes nós estamos a ver um hipnograma em que vimos um doente que parece ter um hipnograma até com alguma boa estrutura, mas o doente refere que não tem uma boa qualidade de sono, e se calhar essa é uma ferramenta que nos vai conseguir aqui mostrar a profundidade do sono, e realmente que a profundidade do sono não se relaciona até tão bem como o que o hipnograma às vezes nos parece traduzir, não é? Sim, dois hipnogramas iguais, e eu mostrei isso na minha apresentação, onde tínhamos um sono profundo bastante semelhante, conseguíamos ver através do ORP e não o REM, que no fundo é uma medida indireta da profundidade do sono, e quanto mais baixo, melhor e mais estável é o nosso sono no não REM, e conseguíamos ver que com percentagens muito semelhantes, que o sono de uma dos indivíduos era muito mais profundo que o do outro. E isto de certeza que vai levar a queixas diferentes nos dois pacientes. E outro índice também importante, nós sabemos que hoje em dia, quando estadiamos REM, é muito difícil que ele seja fragmentado com as regras, não é? Antigamente, quando se estadiava, estávamos sempre a fragmentar o REM, e eu acho que agora é muito difícil fragmentar um REM. E às vezes tens um doente com apneia do sono, até se calhar numa mulher que é muito REM dependente, e tu vês que o REM até está estável, mas com esta medida, se nós formos ver, se calhar o ORP em REM, vamos ver que é muito elevado e que se calhar uma pessoa está a acordar constantemente e tem um REM fragmentado. Mais superficial. Exato, sono, um sono mais superficial, embora em termos de hipnograma era impossível dizer alguma coisa e vamos dizer que aquela pessoa está assim desta maneira e que até o REM até é estável, mas se calhar não é. Portanto, acho que há aqui mesmo muito potencial, mas como eu disse, precisa de validação, precisa de mais estudos, mas acho que tem que se começar por algum lado, e já começamos a ter literatura interessante. Portanto, eu espero que a exploração deste novo tema vá para a frente para conseguirmos utilizar no futuro. Obrigada, Sofia. Foi um excelente tema, acrescentou imenso ao nosso conhecimento. Um tema nitidamente difícil, com muita ciência e matemática por trás, mas que realmente foi uma sessão extraordinária. Muitos parabéns
teu tema e pela informação que nos trouxe e pelo que acrescentou à Obrigada eu pelo convite. Será sempre um gosto. Desafio, não foi? Será sempre um gosto colaborar com este núcleo de cardiopneumologia, é aí que será sempre a minha casa, portanto, obrigada. Obrigada a nós, Tia. Agora com a nossa colega Sara Paula, falou sobre a rinomanometria e a sua importância. Sara, trouxeste um tema que não é muitas vezes abordado, mas que tem extrema importância na avaliação da função nasal, é muitas vezes descurado e a Sara fala-nos um bocadinho sobre o teu tema e a sua importância na avaliação da função nasal, por favor. Certo, o objetivo era mesmo esse, não era trazermos um tema que na verdade não é novo, portanto não é um exame novo, ele existe desde 1950, depois como já tinha referenciado ali em 1980 com os avanços tecnológicos conseguimos ter aqui medições mais reais e, portanto, com todo o desenvolvimento tecnológico que hoje em dia dispomos, é um exame que é dinâmico, é objetivo, é reprodutível e, portanto, como eu mostrei, é indolor. Este espectro também nos permite abarcar aqui idades tão amplas como a pediatria e como os adultos, aqui a partir dos 6 anos na pediatria, porque depois são muito pequeninos e depois também não toleram tampão nasal, não é? O objetivo aqui é permitir que a avaliação nasal seja um complemento a todas as avaliações que nós já fazemos aos nossos doentes, seja do ponto de vista alergológico, seja do ponto de vista da adaptação ao CPAP, seja do ponto de vista do otorrino e da pneumologia. Portanto, trazer aqui uma mais-valia de uma via aérea superior que muitas vezes é descurada, ou seja, o doente diz que tem obstrução nasal, mas depois não se quantifica. É importante perceber se tem critério para cirurgia, se não tem critério para cirurgia, com a prova de vasoconstrição. Exato, portanto, adicionando à rinomanometria uma prova de vasoconstrição, que é também uma prova muito fácil de se realizar, e tudo no mesmo exame, portanto, o doente não tem que sair do mesmo sítio, nós conseguimos fazer aqui esta destrinça, ou seja, perceber se o componente obstrutivo que aquele nariz, aquele doente tem, se é um componente vascular inflamatório e, portanto, se reverte ao vasoconstritor que nós acabamos de administrar, ou se é uma componente estrutural ou anatómica e que, portanto, por muito vasoconstritor que eu lhe vá administrar, ele não vai ter a resposta pretendida, que é a normalização ou a melhoria da permeabilidade nasal. Nesses casos, é importante referenciarmos ao otorrino, exatamente para que este doente, portanto, a rinomanometria, o que traz aqui de grande benefício com a prova de vasoconstrição é nós conseguirmos dar um benefício cirúrgico ou terapêutico, não é? Portanto, conseguimos orientar também o clínico a dar melhor solução e resolver o problema que estes nossos doentes têm. E também trouxeste alguns estudos para o seu potencial para aplicação para a tratamento por CPAP, que foi muito interessante aqueles estudos que trouxeste. Está tudo numa fase muito de investigação, claro, mas que tem aqui um potencial para a própria critério de titulação do valor de CPAP, que é muito curioso, porque havia como interesse para perceber se teria para a seleção da interface, se haveria um potencial para a seleção da interface nasal e para a escolha da interface nasal ou oronasal, porque com o decúbito nós sabemos que existe a alteração da patência nasal. Exatamente. Mas vai muito mais além do que isso, não é? Vai muito mais além do que isso. Portanto, eles claramente, nos dois estudos que apresentei, eles mostraram, portanto, eles fizeram medições a pressões diferentes, também para tentar estudar, porque internacionalmente o que está definido é fazer a rinomanometria a 150 pascais, mas acho que eles também quiseram abrir aqui o âmbito para explorar também se havia grandes alterações a 75, a 150 ou a 300 pascais. Claramente a 150 é aquela que tem mais significância estatística e, portanto, num dos casos temos a questão da posição, não é? Portanto, o doente, quando está numa posição supina, vai ter um aumento das resistências nasais e uma diminuição dos fluxos, e é por isso que a soma dos fluxos também fica diminuída. Portanto, aqui a posição acaba por ser um fator condicionante e nós idealmente dormimos
na posição supina, deitado, vá. E depois a outra já trazia o outro estudo, que já era espanhol, já trazia aqui a componente da vasoconstrição, não é? Que comparava dois grupos, um grupo menos grave, por assim dizer, porque tinha um índice de massa corporal mais baixo e tinha uma pressão ótima para resolver os eventos respiratórios também mais baixa, era igual ou inferior a 8. O segundo grupo já era um grupo um bocadinho com critérios mais elevados, portanto o IMC mais elevado, doentes mais pesados, e também a pressão ótima de resolução já era também mais elevada. E foi para essa população, essa segunda população, que se calhar mais difícil de tratar, que surgiu então aquele algoritmo que vai ter em conta o índice de massa corporal, porque é impactante, mas que também se relaciona com as resistências nasais, mas o valor da rinomanometria, a medida a 150 pascais, mas usando a prova de vasoconstrição. Portanto, aqui um bocadinho a reforçar a ideia que trouxe para o trabalho, que a prova de vasoconstrição é extremamente importante e deverá estar sempre aliada, idealmente, ao exame da rinomanometria. Excelente. Acho que toda a gente adorou a tua apresentação e ressalvou a importância e não devemos de todo ignorar que é um exame que deveria estar mais presente nos nossos laboratórios e talvez tenha aqui levantado... Ganhado um novo, um ar fresco, não é? Eu acho que sim, Espero que sim. Muito obrigada. Obrigada eu. Agora estou com a nossa colega Cristiana Martins, que teve o tema titulação de oxigenoterapia de deambulação durante a prova da marcha 6 minutos. Existe um protocolo ideal? Ora, uma pergunta difícil, um tema que não foi fácil de abordar, não é? Os protocolos continuam a não estar muito bem definidos, não é? Sim, é verdade. A nível internacional não existem muitos protocolos definidos, em termos da ERS, das guidelines, também não há nada definido, cá em Portugal também não, então cada centro faz um bocadinho à sua maneira, guiando-se em alguns protocolos que vão sendo publicados em alguns estudos, mas com bastantes diferenças entre eles. Por isso continua a ser algo que precisamos de investir um bocadinho mais, estudar mais, fazer se calhar alguns estudos também para perceber o que é o melhor, mas na verdade ainda não há nada assim muito concreto. Pois, todos têm as suas vantagens, todos têm as suas desvantagens. Comentaste o facto da maioria das publicações abordam sobretudo o oxigênio líquido, enquanto nós cá em Portugal a maioria das vezes iniciamos com os concentradores portáteis, com os bolos e com o pulsado, que não é a maioria da investigação que é publicada, não é até nessa modalidade, certo. Mas bem que nós conseguimos adaptar e os protocolos acabam por ser. As vantagens de se fazer uma prova da marcha é contínua e aumentando gradualmente, versus as pausas que são os protocolos que preconizam fazer pausas. Conseguiste perceber as vantagens entre um protocolo e outro protocolo? Sim, em relação ao protocolo em que se realiza a prova de marcha toda e depois, havendo dessaturação abaixo dos 88%, faz-se uma nova prova. Muitas vezes o que acontece é que tem de se esperar 20 minutos para o doente descansar, para repousar, para aumentar o débito, e isso vai demorar a que o procedimento com o doente demore bastante tempo, não é? Acaba por ser bastante demorado. Por sua vez, existem protocolos que são mais rápidos e em que se para a prova mal haja uma dessaturação, abaixo dos 88%, e parece haver aí alguma vantagem de se ganhar algum tempo e de não cansar tanto o doente durante a prova dos 6 minutos. Sendo que também acelera um bocadinho o tempo total de execução da prova de marcha para a frição, para a titulação, que no fundo aqui é o objetivo. Aqui o objetivo não é avaliar a distância percorrida, não é? É sim fazer a titulação de oxigênio ideal para aquele doente, de preferência acima dos 88%, em alguns locais preconizam o 90%. Mas esse é que é o objetivo. Então,
se conseguirmos obter esses valores de saturação superiores a esses valores de saturação durante 3 minutos, 4 minutos, então estamos perante um valor ideal de débito e que muitas vezes não precisa de ser uma prova de marcha de 6 minutos obrigatoriamente, podemos parar a meio. Sim, em princípio irá conseguir traduzir a realidade e o dia-a-dia do doente, não é? Apresentaste também aqueles estudos de autotitulação, de autoaferição de alguns concentradores, de alguns equipamentos que já existem, cá em Portugal ainda não estão generalizados, mas que já existem estudos nesse sentido e que poderá ser uma boa solução para os doentes. Sim, existem agora atualmente alguns equipamentos com débito de oxigênio automático, que vai fazendo uma medição ao longo do tempo com o oxímetro conectado ao próprio equipamento, é um equipamento diferente, que faz a própria gestão do débito para aquele doente naquele momento e vai adequando o débito ideal ao longo da marcha, ao longo do exercício que o paciente está a fazer. Atualmente em Portugal já existem alguns centros que utilizam mais até em contexto de cuidados intensivos ou internamento mais estático, digamos assim, em leito. Em prova de marcha, há um ou outro centro que já está a aplicar para fazer uma média do valor que é utilizado. Utilizam o equipamento que tem a desvantagem de ter que transportar, então por vezes pode ser necessário haver um técnico a segurar no equipamento, então ainda não está muito bem adaptado, digamos assim, à deambulação, a poder ser o doente a levar facilmente. Mas o que é feito é, depois ao final dos 6 minutos, uma média do valor de débito que aquele doente utilizou ao longo da prova, porque ele vai mandando o débito adequado conforme a necessidade do doente, conforme a frequência respiratória, conforme o doente respira e vai precisando. Sim. Na preparação da tua apresentação, auscultaste alguns colegas e alguns centros de realidade daquilo que é realizado cá e reparaste que realmente existem abordagens diferentes e protocolos diferentes no país, Sim, bastantes não é? diferenças, sim. E de facto cada um faz um bocadinho à sua maneira, o que eu acho que, obviamente que cada um chegou àquela conclusão e chegou àquele método por alguma forma, não é? E estudou certamente, mas é tudo muito diferente, então acho que seria muito interessante podermos aqui fazer uma coisa mais consensual e chegarmos até aqui a um protocolo mais consensual a nível nacional. Temos um trabalhinho pela Acho frente, que sim, não é? acho que era muito interessante investirmos nisso. Se calhar organizar um estudo multicêntrico e organizar aqui um trabalho, um projeto, se calhar até randomizado e ver o que é qual é o protocolo que poderá ter melhores resultados, seria muito interessante. Acho que era algo muito interessante e que acho que daria aqui a Portugal uma evolução a este nível.